Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, dia 14 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti e esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, trazer como é que estão o andamento das atividades em campo. E aí a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta pra gente como é que estão o desenvolvimento das lavouras por aí, como é que estão as atividades de campo aí na sua região, para irmos juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário das lavouras e trazendo as realidades da safra ao redor do Brasil. No programa de hoje, vamos para algumas dessas regiões, conversar com produtores, especialistas, para entender o desenvolvimento dessas áreas, as expectativas de safra. Vamos começar, portanto, o nosso quadro Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado de Goiás, para acompanhar um balanço dessa safra de soja e como é que estão as atividades para a segunda safra de milho, que já tem plantio bastante avançado lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, trazer essas perspectivas para a gente, é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG. Ele já está aqui conosco por vídeo. Leonardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu e é sempre bom a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso estado de Goiás. Leonardo, vamos começar olhando um pouquinho para a soja. Como é que já se encerraram esses trabalhos por aí? Que balanço que a gente pode fazer dessa safra goiana? A gente está na reta final da colheita, tá? 97, 98% já colhidos, somente alguns pontos de plantio mais tardio que ocorreram lá nas regiões norte do Vale do Araguaia, mas o restante praticamente já finalizado. E uma safra muito positiva quando a gente fala em dados de produtividade. A produtividade ela tem mostrado que foi excelente essa safra, produtividade médias no estado aí próximo da casa dos 70 sacos por hectare, o que mostra uma produção acima dos 20,5 milhões de toneladas, né? Então, quando a gente fala em em produtividade, foi uma safra de muito destaque aqui no nosso estado de Goiás. E aí, pode Sim. completar, pode completar. Mas o que preocupa muito o produtor aqui hoje, né, é a questão da logística, a questão da armazenagem e principalmente a questão da rentabilidade, uma vez que as questões de preço dificultam um pouco ainda o produtor obter uma melhor rentabilidade, mesmo com uma alta produtividade. Era justamente esse ponto que eu queria abordar, Leandro, porque a gente teve essa grande produção, grande produtividade, num período também chuvoso aí no estado. Como é que isso impactou a logística para tirar essa soja, secagem, levar para armazém? Então, até que nas últimas semanas a gente tem um clima muito seco aqui no estado, que até a gente fala depois de safrinha, né? Tem ameaçado um pouco a safrinha. Mas quando a gente pensa em deslocamento dessa safra, escoamento dessa safra, a questão de armazenagem, isso está deixando muito produtor muito preocupado. Porque a gente tem estradas vicinais, né? Uma vez que tem mudança de prefeituras, algumas estradas vicinais em situações bastante complicadas, a falta de unidade armazenadora que já é uma constante aqui no estado há algum tempo, tudo isso tem causado alguns problemas aí no escoamento dessa safra, né? Então, isso tem preocupado muito o produtor. E para a gente encerrar esse olhar para a soja, como é que está essa questão da comercialização, rentabilidade, margens para os produtores nesse ano? Então, hoje a gente tem uma saca de soja aqui, quando a gente fala balcão, próximo dos R$ 110, né? E isso faz com que a gente tenha uma rentabilidade com essa produtividade próximo ali da casa dos 20%. É algo que é bom, mas poderia ser muito melhor, visto que a gente tem um cenário de custo de produção um pouco mais elevado do que do ano passado. O produtor aproveitou alguns preços razoáveis para poder fazer as negociações, mas muitos que ainda não fizeram estão com a expectativa de deixar o produto armazenado para comercializar mais à frente. E aí, Leonardo, entrando agora no milho, você já destacou esse plantio também já bastante avançado. Como é que estão essas condições? Já tem preocupação com o clima para essa safrinha? Então, a safrinha praticamente plantada, a gente teve um crescimento de área de 2,5%. A expectativa de uma produção bastante boa também, próximo das casas dos 11 milhões de toneladas, porém, é ainda o começo da safra, né? E aí a gente percebe hoje o produtor muito preocupado também com o clima. Como eu falei, a gente está passando aqui no estado por um período aí, um veranico, né? Já praticamente
2 semanas sem grandes chuvas nas regiões produtoras, o que começa a trazer uma preocupação para o desenvolvimento inicial dessa safrinha. Temos a região leste, né, aquela região cristalina, a mais complicada quando a gente pensa nas questões climáticas, e tudo isso impacta muito o produtor. Então, a preocupação agora é um pouco climática quando a gente pensa em milho safrinha. Se a gente pensar em pragas e doenças, como é que está esse cenário até esse momento? Todo esse clima mais seco potencializa o ataque de pragas e doenças, né? Então, a gente começa a ter uma preocupação. Só como está no desenvolvimento inicial, o problema com lagarta ainda, ele é a principal foco do produtor nesse momento, né? Mas a preocupação mesmo é as questões de chuva, é a volta da chuva. As expectativas mostram que ela deve voltar aí na próxima semana. Mas até lá, a gente pode pensar aí no ameaça do potencial produtivo das lavouras. E para a gente encerrar, Leonardo, olhando agora para a comercialização do milho, como é que está esse cenário, essas perspectivas? Então, hoje o milho à vista aqui em Goiás, ele está numa situação de preços bastante elevados. A gente tem milho aí sendo negociado acima de R$ 70 a saca. Só que a gente está na entre-safra, né? A gente está num período de falta de milho que a gente tem uma primeira safra muito baixa. Aí para a segunda, os preços começam a reagir nesse momento. Então, os produtores, eles estão com a estratégia de esperar mais um pouco, esses preços darem uma elevada para que eles possam fazer as comercializações. Lógico que parte, né? Uma parte pequena, lógico, já foi travada, uma vez que o produtor precisa fazer seu barter para fazer seu custeio, mas a gente percebe que muitos produtores vão esperar mais um pouco, vão esperar esses preços para a safrinha subirem mais um pouco para poderem fazer a sua comercialização. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Então, só deixar o IFAG, a FAEG toda à disposição para informações e colocar que todos tenham uma excelente safra, né? Que seja uma safra produtiva e de alta rentabilidade. Nada, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho aí em Goiás. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Esse é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, conversou com a gente para mostrar um pouquinho, fazer um balanço dessa safra de soja 24-25, trazer essas perspectivas também para o milho. Leonardo destacando a colheita da soja praticamente encerrada, 97, 98% da área já colhida, com ótimas produtividades na casa das 70 sacas por hectare de média estadual, o que dá uma produção superior a 20 milhões e meio de toneladas para a safra 24-25 goiana. Esse volume de safra também, claro, trouxe algumas questões logísticas lá para o estado, o produtor também enfrentando algumas questões para a comercialização desses grãos diante dos atuais patamares de preços. Já quando a gente olha para a segunda safra de milho, o plantio também já bastante avançado, entrando na reta final, e aí já há uma preocupação dos produtores com relação ao clima para o desenvolvimento dessas áreas. O Leonardo trazendo o relato de que há um período de veranico no estado, ainda é uma fase bastante inicial da safra, que teve um aumento de 2% do plantio, expectativa ainda é positiva para a produtividade, mas já fica esse alerta ligado para o clima, olhando para a segunda safra de milho lá no estado de Goiás. Vamos seguir o nosso giro, vamos agora para o estado do Mato Grosso, para a região de Querência, conversar com Osmar Friso, presidente do Sindicato Rural do município, já está aqui conosco por vídeo. Osmar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer nosso conversar com vocês aí. Notícias Agrícolas sempre trazendo boas informações. Osmar, eu queria falar com você um pouquinho primeiro sobre a safra de soja, porque a última vez que a gente conversou foi lá no final de janeiro, a colheita estava começando com bastante dificuldade com relação à chuva. Como é que avançaram esses trabalhos de colheita aí em Querência? Realmente, o início realmente foi bastante complicado aqui, principalmente nas áreas de pivô, né? Onde tiveram percas significativas em função das chuvas, né? Aí, graças a Deus, o clima favoreceu bastante aí, conseguimos colher, praticamente já temos 95% colhido já, e sem percas, assim, por chuvas ou coisas assim, né? Quanto é que deve ficar uma média de produtividade nesse ano? Bom, aqui teve produtividades boas, né, de 90 sacos até de 50 e poucos sacos. Variou bastante, né? Foi em função que início de janeiro nós tivemos bastante chuvas, né? 15 dias de invernadas de chuvas.
e isso prejudicou bastante áreas de soja, onde deu aquela escaldadura. Então, aí onde teve essas percas, né? A nossa média sempre foi média de 63 sacas, né? Assim, médias históricas, assim, anos normais. E acredito que esse ano também vai ficar nessa média de média de 63 sacos, 62 sacos, em média aqui na região de Querência. Sendo que o Estado, né? O Estado está com média 65, segundo os dados do IMEA, né? Então, o Estado em si aumentou, né? A nossa região aqui vai se manter a média da soja. E como é que está a qualidade desse grão, Osmar? Teve algum nível de avarias, dificuldades com grãos úmidos por aí? De avarias não teve, né? O tempo assim colaborou bastante, chovia, né? Chovia, mas dava períodos de sol que conseguiu colher. Mas a umidade teve várias situações que tivemos que colher sojas com 24 de umidade, 22, a mais de 20, né? Sabe que a soja não é bom colher com essas umidades, né? Os descontos são bastante grandes, né? Mas o produtor com medo de perca da soja, ele acaba às vezes colhendo, né? Então é um custo maior, mas assim compensa por não ter avarias na soja, né? E aí, Mas a umidade prejudicou bastante. e como é que ficou a questão logística diante desse cenário por aí? Nós tivemos bastante problemas assim de falta de caminhões, né? Os armazéns, devido a essa umidade mais alta em colher a soja, os armazéns eles reduzem pela quase metade da capacidade de recebimento, né? Porque a soja tem que dar 2 tomos para secar, né? Então, tivemos bastante dificuldade em caminhões para escoar da lavoura para o armazém, né? Os armazéns também de bastante fila, mas foi equalizado o problema, no final deu tudo certo, né? E para a gente encerrar esse olhar para a soja, Osmar, como é que tem sido as oportunidades para comercializar esse grão que foi colhido? Bom, a comercialização, ela anda assim, não muito avançada ainda, né? Assim, tá dando normal, né? Em função que o preço do soja também ele não está oscilando muito, né? O preço em torno de R$ 100, 100 e poucos reais, já vem de 3, 4 meses, né? Então não está tendo assim uma grande oscilação no preço. Então o produtor, conforme está vendo os compromissos, ele está faturando, está vendendo, acho que segue normal, né? A expectativa não tem muito boa, acho que para frente, né? De aumentar muito o preço, né? A colheita a nível de Brasil vai ser boa, né? Então, eu acho que não tem uma expectativa muito grande de aumentar esse preço de soja. Então, o produtor já está precisando vender, fazendo cumprindo seus compromissos, né? E vida que segue, né? E aí, Osmar, olhando para a sequência, como é que foram as condições para o plantio do milho em Querência? Bom, o milho, ele, em função que nós atrasamos um pouco o início do plantio do soja, né? Automaticamente o milho também dá atrasado, né? Então, uns 15 dias atrasou, mas mesmo assim o produtor investiu no milho. Esse ano aumentou um pouco mais da área em relação ao ano passado, né? Sendo que outras alternativas como gergelim, feijão, esses calpis, não tiveram um atrativo muito bom de preço, né? Igual ao ano passado. O pessoal saiu um pouco dessas outras alternativas e voltou para o milho, né? Porque o milho tem uma perspectiva melhor de preço, né? Em função dos estoques como estão um pouco apertados, né? O produtor investiu um pouco mais em milho, mesmo plantando um pouco fora de janela, né? A gente sabe que a janela boa até dia 20 de fevereiro aqui, né? O pessoal plantou até meados de março aí o milho. Então, um milho um pouco mais de risco, né? E estão apostando que as chuvas dão uma prolongada, né? Tem a previsão da chuva dar uma alongada, né? E se isso se confirmar, realmente o produtor vai acertar, né? Como é que estão essas lavouras até aqui, Osmar? O desenvolvimento inicial tem sido positivo? O inicial está muito positivo, né? Assim, vieram bem, estão bem instaladas, né? Não está faltando chuva, né? Chovendo bem. A gente teve os problemas que já tem de outros anos, né? Que é o percevejo, né? Também a tecnologia para lagarto também não está mais segurando, né? Então hoje nós temos com 2, 3 aplicações para segurar a lagarta, né? Nós não estamos tendo problema ainda de cigarrinha, né? Que é uma outra preocupação, né? Mas assim tá normal, né? Assim temos conseguindo controlar, né? Só com esses problemas com a tecnologia para lagarta que está tendo problema, né?
Você comentou essa questão essa expectativa de preços, Osmar. Como é que está essa projeção para rentabilidade? Essa segunda safra tende a ser mais positiva para o produtor? Olha, eu acho que sim, né? O preço tá bastante firme, né? Claro, hoje quem tivesse só milho disponível está com um preço muito bom, né? Mas a perspectiva, assim, já foi travada alguma coisa com preços razoáveis, né? E eu acredito que vai dar um pouco de rentabilidade, sim, para o milho, se confirmar essas chuvas, né? Claro, porque não depende dessas chuvas, dá uma estendida aí para ter uma produção também razoável, né? Se a produção cair, claro, com certeza não vai ter uma rentabilidade, né? Mas acho que os preços vão dar uma rentabilidade. Osmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu que agradeço essa participação aí e sempre estou à disposição de vocês, hein? Osmar, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o andamento dessa safra de milho aí em Querência. Um abraço, até a próxima. O Osmar Friso, presidente do Sindicato Rural de Querência, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas da segunda safra de milho, também como é que foi a colheita da safra de soja 24-25. Osmar destacando rendimentos bastante variados, entre 50 e 90 sacas por hectare na região, com uma média em torno de 63 sacas por hectare, produtividades ainda positivas na região, que começou essa colheita com bastante dificuldade em função da chuva. Isso tirou a produtividade daquelas primeiras áreas, mas depois o clima se normalizou, a colheita avançou bem e aí os resultados têm sido positivos lá na região. A preocupação fica mesmo por conta da comercialização dessa soja e dos atuais patamares de preços do mercado. Olhando para o milho, o plantio se alongou para fora da janela, mas o produtor apostou no cultivo, que tende a ter uma rentabilidade mais positiva do que outras alternativas, como o gergelim, o feijão calpi. Aí a expectativa de um aumento de área e uma lavoura que vai se desenvolvendo bem até este momento, recebendo boas chuvas, também não tendo grandes problemas com pragas e doenças. A expectativa agora é que essas chuvas se alonguem um pouquinho mais à frente para garantir o bom desenvolvimento, inclusive dessas áreas que ficaram plantadas um pouco depois da janela ideal lá em Querência. Claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra lá na região do Mato Grosso. Vamos seguir o nosso giro? Vamos agora lá para o estado do Paraná, conversar com o José Antônio Borg. Ele é engenheiro agrônomo, também presidente do Sindicato Rural de Maringá, já está aqui conosco por vídeo. José Antônio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, André. André, não. É Guilherme. Ô, Guilherme. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aguarda um pouquinho que sumiu meu vídeo aqui, ó. A gente está te vendo aqui normalmente, Zé Antônio. Eu queria perguntar para você como é que foi a safra de soja aí na região, como é que se encerraram os trabalhos de colheita e os resultados dessa temporada. Bom dia a todos os seus ouvintes, Guilherme. Olha, a safra de soja, né, foi bastante irregular. Nós tivemos perdas significativas aqui na região noroeste do estado, né? Nós tivemos uma variação muito grande de produtividade em função das chuvas localizadas, né? Que ainda continuam. Nós tivemos produtividades aqui desde 15 sacos por hectare até 60, 70, 80 sacos por hectare, né? Muito variável em função da alta temperatura e das chuvas localizadas. E como é que foram as oportunidades de comercialização para essa soja, José? Pois é, o produtor tem comercializado com normalmente aí sem muita afobação, porque na verdade o que se esperava de que o mercado fosse relaxar um pouco na entrada da colheita, mas até o momento não aconteceu. Nós já estamos aí para o final da colheita e isso ainda não. O mercado tem se mantido aí na faixa de 120, 125 reais no balcão das cooperativas, né? E aí esse patamar de preços, José, garante rentabilidade ou deixa essa margem bastante apertada?
Não, não garante rentabilidade. O produtor, a margem fica muito apertada para quem produziu bem, a margem fica apertada. Para quem produziu mal, a margem fica negativa, né? Isso vai acumulando endividamento do setor que já era muito grande, o produtor vem se arrastando aí, porque nós estamos aí há 4 anos aí, nos últimos 5 anos nós tivemos uma safra cheia, de maneira generalizada aqui na região, e isso, o endividamento tem sido acumulado. Com a questão dos juros altos aí, né, nos custeios, nos investimentos, isso tem preocupado muito o produtor rural, né? Porque vai ser mais um ano onde muitos produtores, eu posso dizer que a grande maioria não vai conseguir pagar todas as contas. E aí, olhando para a sequência, José, como é que foram as condições para o plantio do milho? Você já destacou que continua essas chuvas bastante regulares, né? Exatamente, chuvas muito regulares. Ontem mesmo peguei um trajeto aqui de 100 quilômetros, você vê, de vez em quando você vê que choveu, anda mais 10 quilômetros, não choveu, você pega 2, 3 chuvas, mas muito pequenas, abrangendo uma área muito pequena. E isso tem levado, o milho está numa situação, nós temos lavouras que estão até razoáveis, lavouras excelentes não temos, nós temos lavouras razoáveis, e lavouras muito preocupantes, né? Lavouras que foram plantadas aí no começo desse mês, e nós já estamos indo aí para o dia metade do mês, né? E aí regiões que não pegaram chuvas, foi plantado aí, talvez vai ter que fazer replantio, ou cultivar, conduzir a lavoura quando chover, com um stand muito irregular, né? Então, é, a situação do milho também não é das melhores, não, aqui na nossa região. E José, olhando para frente, como é que estão as previsões? Deve ter uma melhora dessas chuvas ou deve continuar irregular por aí? Continua irregular, né? Segundo as previsões aí, nós teremos aqui um outono, inverno aqui de chuvas ainda irregulares, né? Apesar que nesse momento, a partir de agora, a partir do próximo mês, os dias já ficam mais curtos, as noites mais frescas, mais frias. Isso aí é um indicativo de que é preciso de menos volume de água para as plantas, para o milho se desenvolver. Mas é preocupante, continua preocupante, e nós já temos, assim, na nossa região, é, perdas significativas aí no plantio de milho, né? Nós que saímos aí de uma produção com a quebra de produção na região, a gente estima, conversando com os técnicos, os produtores e tal, a gente estima aí uma perda para a soja na casa de 30%, né? Talvez a região aqui faça uma média aí de 40, 45 sacos por hectare, de uma expectativa de 60, na verdade. E também o milho também, se nós tínhamos uma expectativa média aí de 100 sacas por hectare, já dá para assegurar que talvez para conseguir 80, na média regional, para conseguir 80 por hectare, já vai ser muito difícil. E aí, se a gente olhar os impactos disso, né, José, o produtor acumulando safras seguidas com problemas, vai ficando cada vez mais difícil a vida financeira, até a manutenção das atividades, né? Sem dúvida nenhuma. O produtor já vem aí há 4, 5 anos acumulando prejuízo, acumulando receitas muito apertadas, renda muito apertada. O endividamento vem grande em função dos investimentos que o produtor fez, tanto em termos de melhoria de solo, como em aquisição de máquinas melhores, né?
máquinas novas nos últimos anos, quando a soja estava ainda num patamar acima aí de 160 por sacra, e agora o produtor não consegue pagar, né? E os bancos têm prorrogado e tal, mas via de regra que são com juros aí, juros comerciais, e a agricultura não suporta, não aguenta, nos níveis atuais de rentabilidade, a agricultura não suporta pagar juros aí de 20%, 18% ao ano. Isso é preocupante. Nós temos tido aqui na região noroeste do Paraná produtores, empresas que estão tendo dificuldade para recebimento de contas, e isso compromete tudo. Muitas empresas decretando aí ou solicitando a recuperação judicial. A gente vê os pátios das empresas que revendem maquinários novos, né? Lotados, abarrotados de equipamentos novos, e isso é um indício de que a coisa não está indo bem, né? Dinheiro muito escasso. Nós estamos hoje aí, o dinheiro que foi anunciado aí no final de fevereiro, né? Aqueles 4 bi, que era para subsidiar aí ou alocar os financiamentos, né? Compensar os juros aí dos financiamentos. Não chegou ainda. O Banco do Brasil não tem dinheiro, as cooperativas de crédito também não têm. A situação está periclitante, podemos dizer assim, aqui nessa região noroeste. Zé Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, sim, é preciso. Agradeço aí a oportunidade e estamos aqui sempre à disposição para relatar o que tem acontecido na economia e na produção agropecuária aqui na nossa região. Muito obrigado e bom dia a todos. Antônio, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando o milho por aí, a gente espera com notícias melhores para os produtores aí da região da próxima vez que a gente se falar. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Esse é o José Antônio Borg, engenheiro agrônomo e presidente do Sindicato Rural de Maringá, no Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a situação difícil do produtor lá da região paranaense, região de Maringá. O José Antônio destacando uma colheita da soja com produtividades muito variadas, entre 15 e 80 sacas por hectare, expectativa de médias na casa das 40 sacas, perdas bastante significativas depois de um regime de chuvas muito irregular que ocorreu na região para o desenvolvimento dessas lavouras de soja. Olhando para o mercado, preços em torno de R$ 120, R$ 125 a saca, na visão do José Antônio, garantem margens muito apertadas para quem teve boas produtividades e margens negativas para quem teve algum nível de perda nessa temporada. Olhando para o milho, essa situação de clima que segue bastante irregular já traz expectativas de perdas para o milho também. Aquelas lavouras que eram esperadas 100 sacas por hectare já estão sendo previstas em 80 sacas. Essa falta de chuvas muito irregulares e mal distribuídas seguem presentes lá na região e, claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safrinha lá em Maringá, no Paraná, aqui ao longo do Realidades da Safra. Vamos agora trazer algumas informações, algumas notícias importantes para o desenvolvimento de diferentes culturas aqui no Brasil. Vamos para o Notícias da Safra. Vamos agora trazer informações do café, porque a gente tem acompanhado as dificuldades com o clima para o desenvolvimento das lavouras já há algum tempo aqui no Brasil. A Rafaela Ribeiro conversou com o Orlando Editore, head de café da Datagro, para trazer um pouquinho essas perspectivas. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista da Rafaela com o Orlando.
que vem chamando a atenção é o clima, novamente, que vem trazendo a preocupação, principalmente esse clima seco, né? Voltamos com altas temperaturas, chuvas mais dispersas nas áreas produtoras, principais áreas produtoras aqui no Brasil, que já vem trazendo uma preocupação com relação à produtividade dessa safra, né, seu Orlando? Então, o clima, de fato, vem pesando também nessa movimentação de preço? Ele também entrou como um fundamento forte? Ele é um fundamento forte e não afeta não somente a safra de 2025, como potencialmente pode vir a afetar a safra de 2026. Por isso que nós estamos tá tanta preocupação com o clima no Brasil, né? Nós estamos enfrentando um período aí muito longo de seca, de altíssimas temperaturas, regiões cafeiras aqui com 39 graus, né? 38 graus, então, temperaturas muito altas, né? Noites quentes, né? Amplitude térmica pequena, vamos chamar assim, né? E no período de término da formação do grão, né? Quer dizer, os grãos de café se terminam de formar, da safra 25, né, que nós vamos colher, terminam de ser formados agora, né? Então, ele vai crescendo, 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 a gente fala, vai enchendo o grão, né? E ele termina de formação agora. Faltando água, ele pode murchar um pouquinho, né, e afetar a safra de 2025. Ainda é cedo para saber o que vai acontecer, né? Mas já é uma preocupação adicional, né? Além disso, vou trazer aqui uma questão. No ano passado, né, a safra 2024 foi afetada por quê? Porque nós tivemos um período grande de seca, que justamente foi no verão e outono, né, de 2023, que afetou 2024. E agora estamos enfrentando a mesma questão. Se esse clima continuar quente e seco, né, pode vir a afetar ainda a safra de 2026. Portanto, mais um fator de pressão, né, no mercado, gerando muita estabilidade, já que o Brasil, como todos sabem, é o maior produtor de café do mundo, né? E as oscilações no Brasil afetam demais o balanço de oferta e demanda, o equilíbrio, né, de oferta e demanda e, portanto, os preços. Outra cultura que também está sofrendo os impactos do clima para o seu desenvolvimento é a cultura da mandioca. A Rafaela Ribeiro também conversou ontem com o Fábio Isaías Felipe, pesquisador do CPEA, trouxe essas perspectivas de mercado e de desenvolvimento das lavouras. Agora a gente acompanha um trechinho da conversa da Rafaela com o Fábio. Queria que você falasse um pouquinho melhor, Fábio, o quanto de fato ele vem preocupando, né, aí a produção dessa safra, a produtividade aí, né, dessas plantações aí de mandioca pelas regiões do Brasil, o quanto, né, de fato aí ele tem se tornado preocupante com relação a isso. Não, por hora, em termos de desenvolvimento de lavouras, não há preocupações nesse sentido. Esse clima seco tem afetado tão somente o ritmo de colheita e comercialização em parte das áreas, né? Agora, uma parte dessas lavouras do ano passado acabou sendo afetada pelo clima lá atrás, né? Mas esse clima de seca que estamos vivenciando em parte das regiões não devem ter efeitos tão consideráveis sobre o desenvolvimento de plantas. Nos últimos dias, a gente tem também acompanhado os materiais que a nossa equipe do Notícias Agrícolas produziu lá no Rio Grande do Sul, na região de Não Me Toque, na Expo Direto da Cotrijal. Vamos seguir trazendo alguns desses materiais. A Letícia Guimarães conversou com o João Paulo Ourique para trazer algumas perspectivas, alguns ajustes de manejo no plantio do milho que o produtor pode fazer para tentar trazer mais produtividade para as safras do cereal. Vamos acompanhar a entrevista da Letícia com o João Paulo. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe continua aqui na Expo Direto Cotrijal 2025, acompanhando as principais novidades para o agronegócio nesse ano, portanto aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre milho e inclusive sobre densidade de plantas no campo e como isso nem sempre muitas plantas podem ser benéficas para você, produtor rural. Mas vamos chamar quem entende para a conversa, é o João Paulo Ourique, que é líder digital de milho da Bayer. João Paulo, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia. Muito obrigado. Obrigado, Notícias Agrícolas, por estar aqui na Bayer conversando conosco. E é isso. A gente está aqui na Expo Direto trazendo um pouco do que nós, como digital na Bayer, a gente consegue contribuir para o produtor pensando que em otimizar insumo, trazer melhores produtividades de milho, assim como a gente adequar cada híbrido de milho que ele vai plantar dentro do seu ambiente de produção
e na população correta. Para isso, né, a gente utiliza muitos dados que vêm da pesquisa da Bayer, que vêm de plataformas digitais que a gente tem, assim como o FieldView, que nos auxilia e traz proporciona para o produtor a gente levar esse posicionamento mais adequado, refinado e naquele sinônimo que nem sempre mais semente, mais planta é sinônimo de produtividade. Como que a gente adequa para cada região e para cada situação. Então, parando nessa sua frase que você falou, que eu achei muito boa, nem sempre muita semente e muito fertilizante, muito insumo ali colocado no solo é sinônimo de produtividade. Eu queria entender o porquê, então. Como é que funciona para cada milho, para cada híbrido de milho? Existe uma densidade de plantas, uma densidade de sementes colocada no solo diferente? E como que isso feito de forma errada pode prejudicar o produtor ao invés de ajudar? Perfeito. Até um tempo atrás a gente trabalhava assim, numa densidade de semeadura e era sinônimo de mais planta, mais adubo, mais produtividade. Tá? Mas com o passar do tempo, com a pesquisa e com o avanço da genética, de germoplasma, de híbridos, dentro da Bayer a gente começou a trabalhar em curvas de respostas frente à população. Porque a gente começou a perceber que nós estávamos perdendo o potencial produtivo de alguns materiais híbridos que a gente trazia a campo pelo excesso de população. E aí o que aconteceu? Nossa pesquisa se movimentou, a gente fez esses ajustes, contamos com o apoio da agricultura digital dessa pesquisa para a gente poder otimizar o uso desse recurso e regionalizar por cada região. E assim hoje, quando você vem comprar um híbrido da Bayer e senta, conversa com um representante, com um canal de distribuição, a gente através de agricultura digital, através das nossas plataformas, a gente consegue posicionar de uma forma específica para aquela região, qual o melhor híbrido e qual a melhor população para aquela situação e para aquele ambiente de produção. Aí que está um pouco do que a gente fala da própria agricultura digital. Como que dados consegue a gente regionalizar e personalizar a forma como a gente vai posicionar o manejo do produtor quando a gente fala em semente de híbridos e milho. Só antes da gente avançar para essa questão da agricultura digital, quando a gente pensa nessa situação, então, de colocar muita semente no solo, nesse pensamento, então, de que vai render muito milho, que vai ter muita produtividade. Qual é o problema que acontece? Uma planta sufoca a outra? Na prática, o que você vê no campo? Exatamente. Cada lugar, vocês viram que eu comentei muito de ambiente de produção. Cada pedaço, cada talhão, a gente tem um ambiente de produção, onde ali a gente vai poder estabelecer uma quantidade limite de planta, que é onde ela vai conseguir se desenvolver, se sentir bem para ela produzir o máximo, expressar o máximo potencial produtivo. E quando a gente acaba adensando muito a população acima do que aquele talhão permite, a planta acaba havendo competição, a gente tem as chamadas chupetas no milho, que o milho acaba não fechando toda a espiga. Pode ser que ocorra quebradura também do como do milho, então entre uma série de outros fatores. Então é por isso que o nosso compromisso não é apenas em trazer a genética, o germoplasma, a biotecnologia como a Bayer é conhecida, mas como que a gente posiciona melhor, tá? Para que não aconteça esse tipo de problema e evite, né, com que a gente tenha dores de cabeça aí junto para frente com o produtor. E aí que eu quero saber como é que entra a agricultura digital nisso tudo, que o produtor ele pode ter uma noção ali e ser ensinado, olha, para esse híbrido são tantas sementes por hectare, ponto, parágrafo novo ali na história dele. Mas como é que se insere a digitalização na agricultura, a agricultura de precisão nesse sentido? Vamos lá, vamos trazer para o nosso caso aqui do Valora. Como que a gente traduz a agricultura digital? A gente é uma empresa de pesquisa, onde a gente tem muitos dados. Tá? Com o apoio desses dados e com informações provenientes das plataformas que nós temos digitais, a gente consegue unir todas essas informações, estabelecer curvas de resposta, por exemplo, para cada híbrido, e com inteligência artificial, com o posicionamento de cada talhão do produtor, o próprio IA, a própria inteligência artificial, o algoritmo, nos trazer essa recomendação personalizada. E aí que está o ponto da agricultura digital, é como que a gente consegue trazer esse emaranhado de soluções, colocar a máquina para trabalhar a nosso favor, para trazer uma solução de forma simples. Que muitas vezes, quando nós tínhamos que ir na ponta da caneta e na ponta do lápis, nós levávamos muito tempo. E hoje a gente tem uma solução mais rápida, mais precisa, obviamente. Quando a gente trabalha com dado, quanto mais dado fidedigno, mais correto ele for, melhor vai ser a nossa recomendação. Então, isso é agricultura digital, isso é agricultura de precisão, é trabalhar de forma localizada, com dados, né, para a gente trazer essa personalização para o nosso cliente. E como que o Bayer Valora, então, já que você citou isso, ele é voltado especialmente para o milho? Como que funciona? Como que o produtor pode acessar? Quero que você traga essa informação para a nossa audiência, por gentileza. Vamos lá. Então, produtor, você que é nosso cliente Bayer, que adquire semente da nossa marca Agroeste, Agroceres e Decalb, pode entrar em contato com algum representante nosso, com algum canal de distribuição que entrega essa semente para vocês, solicitar a participação do Bayer Valora para que a gente possa mostrar para vocês
como que a inteligência artificial pode nos ajudar a posicionar. E aqui você pode sim estar trabalhando numa população ideal, numa média ideal, mas como que a gente aloca ela em diferentes ambientes de produção, colocando menos semente onde é necessário colocar e mais onde a gente pode explorar mais potencial produtivo. É isso que a gente faz o Bayer Valor, e hoje a gente tem uma equipe 100% capacitada que nos representa tanto a distribuição como os nossos representantes para estar levando ter esse extensionismo com vocês. Então, se podem procurar nas nossas redes sociais, enfim, a gente costuma divulgar vários trabalhos de produtores que apostaram. A gente está aí no 3º ano falando aqui nível do Rio Grande do Sul com excelentes resultados quando a gente compara o manejo tradicional do produtor falando em população de semente versus a nossa recomendação. Então isso nos dá gás para mostrar que a gente está no caminho certo, com dados, com apoio, com esse extensionismo, a gente consegue levar a solução para o produtor, fazendo ele produzir mais usando aquilo que ele já tem e não gastando a mais. Esse é o nosso propósito. Ou seja, isso também ajuda a diminuir o impacto no bolso do produtor. Se ele gasta menos com semente e ele tem uma produtividade melhor. É como que a gente traz aquele famoso ROI positivo para dentro de casa, né? Como que a gente posiciona, garante que aquela semente que ele já havia adquirido, ela é distribuída de uma forma mais específica. E isso, sob a cultura do milho, ele é um fator chave, né? Que a gente trabalha com poucas plantas por metro. Aqui a gente trabalha de 2,5 até 4, dependendo do híbrido. Então tu tem aí uma planta e meia para fazer diferença no potencial produtivo. Então ela tem que ser bem estudada e bem localizada. É isso, é a tecnologia a serviço do produtor rural para ter uma melhor produtividade e conseguir, claro, né, ter ali os melhores resultados, inclusive com os insumos aplicados. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na Expo Direto Cotrijal 2025, em Nome Toque, no Rio Grande do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre daninhas resistentes e também como novas tecnologias podem ajudar você, produtor rural, a ter um melhor controle no campo. E para isso eu chamo para conversa o Rafael Seleme, que é líder da Corteva Pioneer Brasil-Paraguai. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos muito animados com a Feira Expo Direto Cotrijal. É mais uma edição com a marca Pioneer trazendo novas tecnologias e temos uma novidade bem legal para contar para vocês. E o cenário é o seguinte, Letícia. Nos últimos anos a gente tem observado um aumento significativo de desenvolvimento de espécies resistentes em termos de ervas daninhas aqui no Brasil. Aqui na região sul a gente destaca muito a crescente dificuldade do produtor rural de fazer o controle do caruru. É uma praga, é uma erva daninha que é de difícil controle, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um exemplo, o tema do azevém resistente, já de longa data, e tantas outras espécies, por exemplo, como a buva resistente, capim amargoso e alguns exemplos dessas, né? Que se espalham também em outras regiões do Brasil. E nesse sentido, o produtor vem tendo muita dificuldade de controlar, isso vem gerando perdas de produtividade, porque é uma praga, uma erva daninha que você não consegue controlar direito. E nesse sentido, aproveitando aqui a Feira Expo Direto Cotrijal esse ano, nós estamos lançando o primeiro híbrido de milho com a tecnologia Enlist. Então, só voltando um pouquinho, a gente tem essas ervas daninhas que elas são resistentes principalmente ao glifosato, ou tem outros herbicidas também que acabaram tornando essas ervas daninhas resistentes? Eu diria que principalmente ao glifosato. Esse é o que mais chama atenção, até pelo volume de uso que foi feito nos últimos anos. São as plantas que mais tiveram problema, vamos dizer assim. E essa tecnologia Enlist, ela já é assim, bem adotada e conhecida pelo produtor, mas na soja. Eu queria que você contasse um pouquinho como que ela funciona na soja, para daí a gente trazer para você, produtor, a novidade, portanto, que é a tecnologia no milho. Como é então que a tecnologia Enlist opera na semente de soja? Então, nós desenvolvemos a tecnologia e implementamos, lançamos ela há 4 safras. Nós estamos indo para a 4ª safra. Hoje a tecnologia Enlist na cultura da soja já representa 8% da semente comercializada através de várias cultivares que tem no mercado. E essa ferramenta permite fazer o manejo de ervas daninhas que têm
resistência ao glifosato, por exemplo. Por isso, da taxa de adoção muito boa. E agora, nós estamos trazendo essa tecnologia também na cultura do milho, justamente para criar mais oportunidades ao produtor, trazer mais flexibilidade para que ele consiga, de fato, fazer realmente um manejo sustentável da lavoura dele, onde ele possa controlar eventuais escapes das outras culturas, ele ter a oportunidade de aplicar os herbicidas em pós-emergência na cultura do milho para controlar essas ervas daninhas de difícil controle. E essas ervas daninhas que você comentou da soja são mais ou menos as mesmas que acabam também competindo com o milho, já que a gente tem ali uma subsequência soja, milho, às vezes um algodão ali? Perfeito, Letícia. As ervas são as mesmas, né? No caso da tecnologia Enlist para a cultura do milho, o que eu quero destacar? Nós temos, o produtor nessa tecnologia, ele tem a opção de usar até 4 tipos de herbicidas para fazer o controle dessas plantas daninhas. Um exemplo é o glifosato, que já estava aí para algumas espécies que ainda respondem ao controle, mas nós temos integrado a possibilidade do produtor usar o glufosinato de amônio para manejo dessas espécies, o herbicidas à base de aloxifop, que no nosso caso a gente traz o Verdict como uma das opções para fazer esse controle, e a utilização de 2,4-D na formulação Colex-D, que é uma formulação também desenvolvida pela Corteva, que proporciona mais segurança e mais eficiência na aplicação do uso de 2,4-D na cultura do milho em pós-emergência. Então são 4 herbicidas que podem ser utilizados para combater essas daninhas, e esse milho, essa nova tecnologia não, a tecnologia Enlist agora, com essa novidade no milho, o milho se torna um pouco mais tolerante, portanto, ao uso desses herbicidas. Exatamente, o produtor tem segurança de usar esses herbicidas, que antes não podia, ou limitado a um ou outro produto químico para fazer o controle das ervas daninhas, então nós estamos trazendo a possibilidade de ele usar até 4 herbicidas de acordo com o tipo de planta daninha que ele tem dentro do sistema produtivo. Por isso que a gente fala que é uma tecnologia que traz muita flexibilidade ao produtor. Ele tem o poder de escolha de definir dentro do manejo dele, olhando cada talhão, olhando a fazenda, olhando a região, dentro do complexo de ervas daninhas, olhando o sistema de produção, em que momento ele faz uso dessas ferramentas para fazer o controle. Então é mais opção, é mais versatilidade, é mais flexibilidade. E você estava comentando um pouquinho antes da gente gravar, né, Rafael, que estamos aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Não Me Toque, que essa nova tecnologia do milho com essa tecnologia Enlist, esse novo híbrido, perdão, né, de milho com a tecnologia Enlist, ele é posicionado para o Rio Grande do Sul. Queria saber qual é o motivo, é a questão da quantidade de cultivo, é a questão do nível de pressão por ervas daninhas que tem aqui. Eu queria saber um pouquinho disso. Os nossos centros de pesquisa estão muito avançados e muito focados no desenvolvimento dessa tecnologia na cultura do milho, e a gente começa com o Rio Grande do Sul focado no milho verão, mas também estamos estudando e evoluindo possíveis avanços de produtos para as regiões do Cerrado também, né? Porque lá também existem problemas de ervas daninhas e o produtor também pode se beneficiar da tecnologia. Então, inicialmente, a gente lança aqui na Feira Expo Direto. O estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores estados de produção de milho do Brasil, no milho verão, e nada mais importante do que fazer esse lançamento aqui, né? Então, esse híbrido de milho, o P30001 PowerCore Ultra Enlist, está sendo lançado essa semana aqui na feira, celebrando aqui a feira e a parceria com a cooperativa Cotrijal. E quanto tempo de validação até ter esse lançamento? Eu queria saber também como que funcionaram os testes em campo, quanto tempo isso durou. Esses testes foram aqui no Rio Grande do Sul mesmo? Exatamente. Esse híbrido ele foi desenvolvido na Estação de Pesquisa de Passo Fundo, né? E nós temos ao redor de 3, 4 anos de testes, né? Desde você colocar essa tecnologia no milho, fazer o processo de melhoramento, assegurar que o produto vai continuar desempenhando um bom potencial produtivo, mas também trazendo o benefício da tecnologia. Então são anos de teste, nesse caso 3 a 4 anos, até o devido lançamento aqui hoje na feira. Tá certo, então olha aí você, produtor, com novas tecnologias para você poder ter mais segurança, para você ter mais produtividade no campo. Não deixa de ser uma forma de ter um manejo mais eficiente, já que você, portanto, tem uma nova tecnologia e que é mais tolerante a herbicidas. Portanto, fica aí para vocês um lançamento, por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, mas que em breve deve estar em outros cantos do país. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
Vamos agora acompanhar um pouquinho das imagens que vocês, produtores, mandaram para a gente aqui do Realidades da Safra, compartilhando com a gente o cenário, o quadro e o andamento das atividades em campo nas diferentes regiões produtoras do país. Vamos começar com o Eduardo Chigueira. Ele mandou vídeos da colheita da soja acontecendo lá na região de Ribas do Rio Pardo, no interior de São Paulo. A gente vê aí as lavouras sendo colhidas neste momento lá na região do interior paulista. O Eduardo Chigueira compartilhando esses vídeos da colheita da soja aqui pra gente. Outros vídeos que o próprio Eduardo Chigueiro mandou aqui pra gente é da colheita do amendoim, que também está acontecendo lá na região de Tupã, interior de São Paulo. As lavouras tanto de soja quanto de amendoim sendo colhidas neste momento no interior paulista. E o Eduardo Chigueiro está sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas também, compartilhando com a gente esse momento importante das lavouras na região de Tupã, no interior de São Paulo. Para a gente encerrar, vamos lá para Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, porque o João da Silva também para a gente. Colheita também acontecendo, plantio do milho vindo na sequência, as atividades em campo lá na região de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. O vídeo do João da Silva que mandou aqui pra gente. Você também pode compartilhar a sua imagem com o Notícias Agrícolas, com Realidades da Safra. Para isso é bastante fácil, você pode mandar a sua foto e o seu vídeo para o Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241. O WhatsApp do Notícias Agrícolas está aí na sua tela o número para você mandar a sua foto e compartilhar com a gente o andamento das atividades aí na sua região. Agora o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Daqui a pouquinho a Letícia Guimarães assume a bancada do NA para trazer as expectativas e as previsões do tempo com o Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Notos. Já começa a mandar a sua pergunta, o seu nome, a sua região, o que você quer saber do clima aí para os próximos dias, que daqui a pouquinho a Letícia e o Alexandre trazem todas essas informações para você. Aproveitar para registrar também a mensagem do Neirimar Alves, mandando o seu bom dia nessa sexta-feira, dia 14 de março, aqui pra gente. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.